Bom dia, ouvintes da Mundial FM. Estamos no ar com mais um Simple Talk nas manhãs de sábado, trazendo sempre uma conversa simples sobre saúde, com informação em alto nível para vocês que nos acompanham em toda a região noroeste. Estamos ao vivo aqui na Mundial FM, nas ondas do rádio, 96.5 e também no canal do YouTube da Mundial FM para todo o Brasil. O nosso Simple Talk de hoje, nós temos a honra de receber mais uma vez a doutora Virgínia Silva Neta, que é médica oncologista natural lá de Barreiras, na Bahia, pós-graduada em pesquisa clínica pela Harvard University, lá nos Estados Unidos, e que já na outra entrevista, há um pouco menos de um ano atrás, esteve aqui conosco, contando sobre sua trajetória e como ela chegou aqui em Juí. A doutora Virgínia está concluindo o seu fellowship, a sua formação em pesquisa clínica na Oncosite, aqui da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí. Trouxe para a gente muita bagagem, nos ensinou muito durante esse ano que esteve aqui e está levando muito conhecimento de Juí. A doutora Virgínia está tão aclimatada que vem trocando já a Bahia, de onde ela nasceu e se formou. E virou gaúcha, né? Bom dia, doutora Virgínia. Bom dia. Tudo bem, Aníbal? Prazer estar aqui de novo. Bom dia, Ecleia. Ecleia da Rosa, fazendo a nossa técnica aqui. Eu sempre agradeço a Ecleia que nos ajuda a pôr no ar aqui este programa. Muito bem, só relembrando um pouquinho, doutora Virgínia, que um pouco antes agora da gente entrar no ar, nós estávamos falando sobre a Bahia, né? sobre Barreiras, né? Que tu já era um pouco aclimatada por conviver com muito gaúcho que foi para lá, né? Sim, sim. Barreiras, para quem não conhece, é uma cidade no oeste da Bahia, que ela é um polo agrícola, né? E a fronteira agrícola, quando ela se estende, são os gaúchos, né? Gaúchos paranaenses que fazem essa fronteira agrícola e ela chega na minha região, que hoje é uma das regiões principais de produção de soja. Então, lá na minha cidade natal, eu convivi com gaúchos toda a minha vida, no colégio, na igreja, todos os lugares. As melhores amigas da minha mãe são gaúchas e paranaenses. Então, isso para mim sempre foi cotidiano. Uhum. Então, já era uma coisa um pouco natural quando você começou a mirar o Rio Grande do Sul para... Sim, mas foi principalmente uma coincidência, né? Uhum. O motivo de a gente ter vindo para o Rio Grande do Sul foi por uma questão profissional do meu marido. Uhum. Tanto que quando eu moro em Salvador desde os 15 anos, quando eu falo que mudo para o Rio Grande do Sul, o pessoal de Salvador fica: sua família é gaúcha, já que você é de Barreiras. Sim. E eu falo: não, foi só uma coincidência. Mas, em termos de conviver com a cultura gaúcha, desde criança. Muito bem. E a doutora Virgínia, ela fez sua formação toda lá em Salvador, né? Sim. No Instituto... Eu faço faculdade na UFBA, né, na Federal da Bahia, e minha formação na Redditor. Na Redditor, toda. A de oncologia também? Isso. Na Redditor. Não. A de clínica eu faço nas Obras Sociais Irmã Dulce. Isso, né? Uhum. Eu ia falar Instituto Irmã Dulce. Obras Sociais Irmã Dulce, e a oncologia eu faço na Redditor. Ontem a gente conversando também, lá no eu e o Dr. Fábio, ele me lembrou uma história da Irmã Dulce, que a Irmã Dulce tinha no quarto dela uma cadeira de balanço. Isso. E as pessoas chegavam para ela e ficavam comovidas com aquela cadeira de balanço e davam uma cama para ela, deram uma cama de presente. E ela, um dia, alguém arrumou o quarto e colocou uma cama muito bonita no quarto. Ela falou: não, tira essa cama daqui, porque por conta desta cadeira de balanço eu já ganhei mais de 80 camas e já mobiliei mais de 10 enfermarias. Exatamente. Né? E ela sempre com muito afinco para fazer que essas obras de caridade dela evoluíssem, e hoje é um hospital gigante de alto nível. Graças a Deus. Você vê que não é impossível você começar de um quarto, galinheiro. De um galinheiro. E o hospital começa num galinheiro, o galinheiro do convento. Tá? Que ela quis levar os doentes para cuidar, como as freiras não deixavam ela levar os doentes para dentro do convento, ela pegou o galinheiro do convento e botou os doentes lá dentro do galinheiro. E quando as irmãs veem isso, elas falam: e as galinhas? Fiz uma bela canja para eles. Olha só. Então, assim, é assim que começa o hospital, num galinheiro, literalmente. Pequenas atitudes podem virar grandes obras, né? E a gente acabou fazendo um pouco disso na pesquisa aqui, né? Nós começamos numa casinha, num estacionamento, e hoje a gente tem esse centro de pesquisa que está beneficiando tantas pessoas
aqui na região, né, e as nossas coisas espalhando. E aí, como é que você chegou ao conhecimento de Ijuí nesse contexto? Ijuí, ela já é famosa nacionalmente por conta do programa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que todos os anos traz residentes de oncologia e oncologistas já formados para vir passar uma semana aqui no centro, para conhecer como funciona uma estrutura, um centro de pesquisa, né? Então, Ijuí já é conhecido por nós oncologistas por conta do centro de pesquisa de vocês, né? Que todos os anos médicos do Brasil inteiro vêm aqui para conhecer, passa uma semana em imersão. Então, eu já conhecia, porque eu já tinha 2 colegas que já tinham vindo para cá em Ijuí conhecer o centro, passou uma semana de imersão. Então, isso eu já conhecia, era famoso. Quando eu soube que eu tinha que vir morar no Rio Grande do Sul, surgiram algumas oportunidades e me chegou um e-mail da Oncoclínicas, fazendo propaganda do fellowship, né? São vários fellowships, não só de pesquisa, tem de mama, pulmão, etc. E aí eu vi as cidades e vi, tem um fellowship de pesquisa, tem Ijuí, o fellowship de pesquisa é em Ijuí. E aí eu me inscrevi, na entrevista com o Dr. Fábio Frank, ele me inteirou de como funcionava o fellowship de pesquisa clínica, eu também me apresentei minha formação para ele, e a gente viu que era uma casadinha perfeita, graças a Deus, e ele me selecionou para o programa, e cá estou. E você também foi naquele dia de tutorial no congresso, né? Isso, Fábio, você Sinais, caiu para né? ser... Sinais, né? No tutorial no Congresso Brasileiro de Oncologia de 2024, que era quando eu estava me inscrevendo e tudo mais, tinha um programa de tutoria onde oncologistas de experiência, já de renome, conversavam com jovens oncologistas como eu, para dar dicas de carreira e etc. E a sociedade sorteou que quem me tutorasse naquele congresso fosse o Dr. Fábio Frank. Então, aí pronto. Aí a gente se conheceu pessoalmente antes mesmo da seleção. Não, na verdade, já tinha havido a seleção. Já havia sido selecionada. Mas aí a gente se conheceu pessoalmente e aí a certeza de que eu estava vindo para o lugar certo só aumentou. O Fábio sempre fala que não existem coincidências, né? O universo, ele conspira dentro daquilo que a gente projeta e deseja, né? Com certeza. Muito bem. E você chegou aqui com uma ótima formação, tu passou na seleção adiante, é uma vaga só para o Brasil todo, você passou na frente de um monte de gente inscrita, e tu chega trazendo a experiência de já ter uma pós-graduação em pesquisa na melhor universidade de medicina do mundo, né? Que é a Faculdade de Medicina de Harvard. E você, no outro programa, falou um pouco sobre a tua visão como pesquisadora formada por Harvard, e o que você enxergou aqui. Certo. Na minha pós, eu estudava os desenhos dos ensaios clínicos, bioestatística, toda a parte de planejamento do estudo. Aqui no Oncosite, eu vi ele sendo feito na prática, né? Então, todo mundo botou como subinvestigadores, coletavam os dados para os estudos que a gente aprendeu a fazer. Então, isso foi... É como se eu tivesse entrado no mundo da pesquisa. Eu fui do peão ao presidente, porque eu vi o processo acontecer desde a partida da coleta de dados até o planejamento dos estudos, até os resultados finais. Então, assim, para mim, como pesquisadora, foi maravilhoso pegar a cadeia por completo, né? Quando eu fiz a pós em Harvard, eu vamos dizer assim, eu peguei o processo de planejamento do ensaio clínico, planejamento do estudo, montar o estudo, e aqui eu vi o estudo sendo executado. Então, eu consegui pegar toda a cadeia. E isso, para mim, foi maravilhoso, assim. O que é as tuas impressões aqui da cidade, da medicina da cidade e do próprio Instituto de Oncologia, da Oncologia? Ijuí, eu acho que é uma cidade muito à parte, assim, em termos de saúde, porque é uma cidade de cerca de 80 a 90 mil habitantes, com 3 grandes hospitais para dar suporte à cidade, com todas as especialidades. Então, assim, do ponto de vista de saúde, Ijuí se equipara a uma capital, né? Você não sente falta de nada de saúde estando aqui. E isso é impressionante, é uma qualidade de vida inimaginável, talvez, para outras cidades, né? Você ter tanto acesso sem precisar sair de casa, né? Sem precisar sair de sua cidade. Então, para mim, eu acho maravilhoso de Juí. Eu não conheço nenhuma cidade do porte de Juí que tenha a mesma estrutura de saúde. Então, é impressionante. Quanto aos outros serviços, também é uma cidade maravilhosa. Uma cidade calma, limpa, com coleta seletiva, segura. Então, assim, é uma cidade agradabilíssima, assim, de se viver. Eu lembro quando você chegou, que você falou, olha, parece que eu estou morando num condomínio fechado, né?
Exatamente. Às vezes a gente não tem noção dessas diferenças e desses potenciais, né? Quando a gente circula na cidade. Santo de casa não faz milagre, né? Exatamente. A gente reclamar às vezes de boca cheia, né? A gente está ali dentro de um lugar. Eu gosto muito de Ijuí também. Também fui adotado por Ijuí, né? Eu sou sul-mato-grossense. Estou aqui há 22 anos já tenho título de cidadão ijuiense com muito orgulho e sempre digo que a cidade que a gente nasce, a gente não escolhe. É verdade. Mas a cidade que a gente escolhe para viver, a gente escolhe de coração. Me considero ijuiense, gosto muito de Ijuí, acredito no potencial de Ijuí e enxergo muito bem e trago sempre aqui ao programa, dizendo que Ijuí, do ponto de vista médico, do ponto de vista de assistência médica e de tecnologia, não deve nada para nenhuma cidade do mundo, não é uma cidade de um grande centro do mundo, com ótimos profissionais, com serviços muito bem estruturados. E nessa tua carreira de oncologista, né, primeiro, o que te traz a oncologia? Essa é uma pergunta que me fazem muito e eu acho que você também passa por isso, né? Às vezes é tão difícil da gente responder porque são muitas coisas. Mas eu acho que a oncologia foi, dentre as especialidades médicas, a que me bota mais próximo do paciente. É a especialidade em que eu me sinto mais médica, sabe? Eu gosto de tratar doença. É óbvio que em saúde a gente fala prevenção sempre em primeiro lugar. Mas como médica, eu gosto de tratar doença, tá? Então eu gosto de cuidar. E a oncologia, dentro da minha experiência, foi a especialidade que mais me deu essa sensação de estou cuidando, né? Independente se eu estou curando ou não. Então é isso que me toca, porque o paciente é muito próximo a mim e eu sinto que eu estou cuidando dele de fato, e não simplesmente ele entra no consultório, eu dou uma guia de exame e ele sai. E na oncologia a gente tem a oportunidade de adentrar a vida do paciente, né? De conhecer esse paciente com a família, com o seu contexto, com tudo, né? E na pesquisa muito mais, né? Porque na pesquisa a gente está muito mais próximo do paciente mesmo, né? Na pesquisa a pesquisa ela tem que seguir muito de perto o indivíduo da pesquisa, né? A gente tem que acompanhar ele em todos os cenários, porque a pesquisa é um ambiente controlado. Então, tanto que assim, os pacientes que entram no protocolo de pesquisa, eles não querem sair do protocolo, né? Porque, principalmente os que já vivenciaram um tratamento fora da pesquisa e depois entraram numa pesquisa, eles sabem a diferença grande de tratamento e cuidado que acontece, em especial se a gente vai falando a nível SUS, então. Então, assim, às vezes, não raro, na pesquisa, quando o paciente progride, você vê que ele está mais triste por ele estar saindo do ambiente da pesquisa do que pelo fato da doença ter progredido. Porque ele sabe que ali ele está sendo bem cuidado. Não que em outro lugar ele não vá ser, mas o nível de acompanhamento é diferente. Só um exemplo básico. Na pesquisa, o paciente não marca os próprios exames. Tem uma equipe que marca os exames para ele e só diz para ele, ó, você vai aparecer tal dia, em tal lugar. O paciente não leva nem a requisição. Ele só chega lá, se apresenta e está tudo pronto para ele, né? É um nível de cuidado muito elevado, que realmente só em nível de pesquisa para ter, né? Mas que é um privilégio que Ijuí tem. E não só isso, né? Marca o exame, marca o horário, checa, lembra o paciente antes e checa o resultado do exame muito antes do paciente, já está checado, discutido em equipe, às vezes discutido com equipe de fora do Brasil esse exame, né? Sim. E o paciente é chamado para sua consulta, tem dia, tem hora, tem muito mais exames, é muito mais controlado. Muito mais controlado. E é isso que a gente fala. Você falou uma coisa importante aqui, Virgínia, que é o paciente que fica triste de sair de dentro do ambiente da pesquisa. E, claro, nós temos aí um intervalo, um gap muito grande, um intervalo grande entre a qualidade desse atendimento no SUS. Obviamente, a gente não quer falar mal do SUS, o SUS consegue ajudar muita gente, chega a muitas pessoas, mas é um lugar onde é superlotado, os recursos são escassos e nem sempre a equipe tem todo um tempo para poder dedicar aquele paciente da forma que a pesquisa dedica, que é integral. Existe um grupo todo voltado, porque aquele paciente não pode escapar nenhuma informação, não é? E nem nenhuma ação pode ser tardia para ser tomada dentro daquele protocolo, que é extremamente controlado. Mas existe até mesmo do paciente de convênio. Os pacientes com bons convênios, nós temos
um grande grupo de pacientes que é acompanhado pela pesquisa clínica ali, na Oncoclínicas, que são de convênios e de bons convênios. E esse paciente também fica triste. E aí a gente vê que a gente estender isso para o nosso paciente de assistência é essencial. Isso foi um aprendizado nosso também. Porque lá no Instituto de Oncologia, nós evoluímos de uma forma contrária, né, ao inverso de outros serviços que evoluíram da assistência, ou seja, do consultório que atende pacientes de convênio particular, SUS, para pesquisa, e acabam desenvolvendo o centro de pesquisa. Não, nós já éramos um centro de pesquisa de referência quando montamos o nosso serviço, que é lá assistencial para atender os convênios. E a gente acabou levando essa expertise e essa qualidade da pesquisa para dentro do nosso atendimento privado lá de convênios e particulares. Um pouco do que você vivenciou na pesquisa aqui, de novas tecnologias que chegaram, e qual os estudos que mais te impressionaram, que mais te deixaram feliz de ter trabalhado com ele? Essa é uma boa pergunta. Porque tem vários estudos que eu gostei. Eu gosto muito do Artemide, que é estudo de pulmão. Nós temos o 2 e o 3, né, que é para adenocarcinoma e escamoso. Eu gosto muito do Artemide. O STAR também é um estudo de pulmão que eu gosto muito, porque o STAR, eu acho que talvez é o que mais me impressiona, porque a diferença, os pacientes do STAR que nós tratamos hoje eram pacientes muito graves, muito graves. É um protocolo de pesquisa para câncer de pulmão avançado, determinado tipo de... E esses pacientes estão conosco, um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. E bem, pacientes, né, que não tinham essa expectativa de sobrevida, né? Então, bem, né? Então, assim, o Artemide e o STAR são 2 estudos de pulmão que eu gosto bastante. Não tenho como... Em Salvador, eu focava muito na área de pele também, pele gastrointestinal. Então, no SUS, a gente não tem fácil acesso a tratamento para melanoma. E aqui, a gente, durante a maior parte do ano, tivemos estudos tanto para adjuvância, que é pós-cirurgia, quanto para paciente metastático. E a maioria dos pacientes estão muito bem, obrigada. Então, ver os pacientes de melanoma podendo ter acesso a um tratamento que normalmente eles não teriam... Eles só estão tendo, basicamente, no cenário... Quem não tem convênio, basicamente, dentro do cenário de pesquisa. Então, isso também me deixa muito satisfeita quando eu vejo os pacientes que são originalmente do SUS tendo acesso à medicação para melanoma, que a gente já sabe hoje, isso não precisa do estudo dos novos, a gente já tem dos estudos prévios, saber que imunoterapia é o tratamento para melanoma. Né? O SUS não, infelizmente, o SUS não fornece imunoterapia, esses pacientes precisam judicializar. A judicialização está muito difícil, tá muito complicada. E não há tratamento pelo SUS. Tem o tratamento cirúrgico lá que opera a doença, mas quando essa doença já cometeu linfonodos, é espalhada e precisa fazer imunoterapia, não há tratamento. E a gente fica muito angustiado quando isso acontece, né? Só para as pessoas terem noção, a gente tem pacientes aqui para melanoma de Santa Catarina, vem gente de todo o sul do Brasil em busca desse tratamento, porque realmente ele não está disponível fora do cenário de pesquisa no cenário SUS, né? No cenário privado tem, mas no cenário SUS os pacientes têm que recorrer à pesquisa clínica. Então a gente tem paciente aqui de todo o estado, e inclusive de Santa Catarina, e recentemente eu tive um paciente de melanoma ocular que ele vem de Curitiba. Né, fazendo acompanhamento. Já está em segmento, acho que ele deve ter mais de 3, 4 anos, em segmento aqui em Juí, e ele só conseguiu o tratamento dele aqui em Juí. Ele veio de Curitiba, ele mora em Curitiba, e ele vem para cá. Muito importante isso, né? E a rede de contatos que a pesquisa tem também em todo o Brasil, para que esses pacientes sejam bem encaminhados, né? Porque normalmente o rito de encaminhamento para a pesquisa é o paciente passar por um oncologista. Sim. Né? Então, você que tem alguma doença oncológica, seu parente, procure a pesquisa clínica. Entre em contato lá com o Instituto de Oncologia de Juí, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso telefone, que nós podemos ter algum estudo clínico que vá beneficiá-lo. Principalmente você que acabou de ter um diagnóstico de câncer. Principalmente melanoma, principalmente câncer de pulmão, né? Que também necessita de imunoterapia, a grande maioria dos casos, e que não existe pelo SUS. E que até se conseguem imunoterapias para quem tem um bom convênio, que são melhores no tratamento de pesquisa.
Isso que a gente até nem entrou no mérito da tecnologia medicamentosa, né? Exatamente. Até o momento, a gente está falando só de superioridade no cuidado. Exatamente. Mas se a gente for entrar no mérito de você estar tendo acesso a medicamentos de última tecnologia que ainda nem foram lançados no mercado, aí o benefício, eu acho que não dá nem para estimar. Dando uma orientação sobre pesquisa clínica, as pessoas sempre nos falam sobre a cobaia, né? Então, lembrar que esse termo cobaia não existe em pesquisa clínica com seres humanos. O placebo, por exemplo, que é a pílula de farinha, ela não é utilizada em pesquisa clínica com seres humanos. Os estudos, eles analisam o melhor tratamento existente no mundo versus o melhor tratamento existente no mundo mais o remédio de pesquisa que está sendo utilizado. Então, nunca um paciente que está submetido à pesquisa clínica vai receber algo pior do que aquilo que ele poderia encontrar comercialmente, né? Então, essa é uma grande ilustração que nós temos que passar. Tanto que os oncologistas encaminham seus pacientes para a pesquisa clínica porque eles estão visando realmente o braço controle, que seria o que as pessoas imaginam do cobaia, né? Seria o braço que não é da medicação nova, né? O braço controle, né, que é o que não é a medicação nova, que as pessoas achariam que seria um placebo, na verdade é o melhor tratamento disponível no mundo, não é no SUS, não é no Brasil. Não é no seu convênio. Não é no seu convênio, é o melhor tratamento disponível no mundo. Isso é o braço controle, porque para um estudo ser aprovado pelos comitês de ética, o braço controle tem que ser o melhor disponível. Não existe a possibilidade de um comitê de ética liberar um estudo que o paciente possa se prejudicar para entrar no estudo. Essa possibilidade ela não existe. Ou esse estudo não é aprovado para ser feito, né? Então, a gente tem comitês de ética da Anvisa, comitês de ética locais, e os estudos passam por essas análises para poder serem aprovados para serem feitos em cada país, conforme a legislação de cada país. Então, quando não cumpre esse pré-requisito básico, que é o paciente não pode se prejudicar para entrar na pesquisa clínica, esse estudo nem é lançado, esse estudo nem é aprovado. Então, tanto que os oncologistas mandam, porque eles pensam, se ele ganhar o braço controle, ele está muito melhor do que o que ela ia receber. Essa é a lógica que passa pelo oncologista que encaminha os pacientes. E a gente acaba recebendo do oncologista. Também eu digo para quem nos ouve, né? Discuta com o seu oncologista se não há um estudo em andamento para ser encaminhado, né? Sempre vai ser melhor, independente do seu plano de saúde, a gente sempre diz isso. E os pacientes que são tratados lá na Oncoclínicas, o paciente que é SUS, que não tem convênio, ele vai ser tratado pela mesma equipe que trata os pacientes de convênio particulares lá dentro, nas mesmas instalações e com todo o cuidado que uma pesquisa clínica nos coloca, que lá dentro do Instituto são 6 oncologistas clínicos, mais cirurgião oncológico, hematologista, a doutora Patrícia, mas a doutora Joyce, que é intensivista e nutróloga, que está lá de olho também nos nossos pacientes, e mais toda uma equipe multidisciplinar extremamente qualificada, farmacêuticos com doutorado, pós-doutorado, biomédicos com mestrado e doutorado, né? E toda uma equipe com vivência em pesquisa que a gente não acha em... O que vocês fizeram, como você falou, foi o caminho reverso, que é o caminho da excelência, né? Vocês pegaram um nível de cuidado ultra mega controlado, que é o da pesquisa, e agora vocês oferecem esse ambiente para pacientes com convênio que não vão entrar em pesquisa. Normalmente, via de regra, a assistência, ela, mesmo no nível privado, ela não tem o mesmo nível de excelência que o da pesquisa. E vocês fizeram isso, né? Vocês trouxeram o ambiente da pesquisa para a assistência. Então, assim, esse paciente está tendo um nível de assistência máximo, né? Exigido por todos os padrões internacionais. Isso é um privilégio, né, para os pacientes. É muito bom. E a gente fica muito feliz de ter conseguido fazer tudo isso a partir de julho, claro, com muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência, viu, Virgínia? Imagina. Tu acompanhou um pouco dos desafios que a gente passa aqui, né? E a resiliência é tudo, né? E acho que, com certeza, na tua carreira, se você tiver metade da resiliência do Fábio, amém, tu vai longe. Quero, demais, né? amém. Tu já está indo longe, né?
E uma coisa que eu acho que é interessante para a gente frisar aí para o pessoal que está acompanhando a doutora Virgínia falar dos protocolos de pesquisa que ela vem desenvolvendo aqui no Instituto, é que você falou sobre os pacientes que vêm do Paraná, de Santa Catarina, que vêm de fora. Todo o custo de deslocamento, hotelaria, alimentação desses pacientes é bancado pelo patrocinador da pesquisa. Né? Então, e além de todos os exames, a importância da pesquisa clínica não é só dar oportunidade às pessoas de terem acesso a tratamentos inovadores e dar esperança às pessoas que não tinham mais esperança com os tratamentos convencionais. Isso. E até cura mesmo, né, para essas pessoas. É também a quantidade de recursos que se economiza dentro da saúde pública e dentro dos próprios convênios. Sim. Que lembrar que o dinheiro tem que vir de algum lugar, de quem paga o imposto e de quem paga o seu convênio, porque quando você tira custos da sua operadora de saúde, a operadora de saúde vai poder oferecer mensalidades mais baratas. Né? A mensalidade sobe porque o custo sobe e a oncologia sobe muito. Né? Os medicamentos oncológicos são muito caros. Né? E no público nem se fala. Então, quando você tira de um sistema sobrecarregado um custo tamanho, e eu digo sempre que é fácil um paciente oncológico custar mais do que R$1 milhão por ano. Muito fácil. E R$1 milhão, às vezes, o que se vai gastar com este paciente é o orçamento de uma escola pública inteirinho do ano, né? O orçamento de manter energia elétrica, limpeza, manutenção. Então, quando a gente tira isso do gasto público, sobra para investir em outras coisas. E por isso que o Dr. Fábio e nós ali temos e levamos isso até o Brasil todo, de investir muito em pesquisa clínica. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, Ecleia, tá? Já os patrocinadores aqui já estão pedindo intervalo. Continua com a gente que no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre os estudos clínicos e a doutora Virgínia vai falar um pouco mais sobre a conversão dela ao Rio Grande do Sul, né, que agora ela deixa de ser baiana para ser gaúcha, já está inclusive aqui inscrita no Centro de Tradições Alemão, aqui, né, tu virou alemã, estou quase alemã já. Então, isso o povo da Bahia vai me matar. E vamos falar um pouco mais sobre pesquisa clínica, sobre acesso. Continue com a gente. Você está ouvindo o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Esse programa ele vem numa produção da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncocell Genômica. É um programa aqui da Mundial FM que está no ar para todo o Brasil através do YouTube. Vamos para um rápido intervalo e continua com a gente. De volta com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, a nossa conversa de saúde todos os sábados de manhã, aqui na Mundial FM, para toda a região. Esse é um programa de produção do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncocell Genômica, claro, da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí. Nós estamos recebendo hoje, e tem que falar, né, que ele chega ao ar também, através dos nossos patrocinadores da Rad Mais Radiologia, radiologia feita com qualidade, o Guilherme Reuser, toda a equipe lá da Rad Mais, que são radiologistas de primeira linha. A Rad Mais é uma empresa ijuiense que está presente em 7 municípios e agora fortemente lá em Santa Maria, faz a radiologia do Hospital Bom Pastor, faz a radiologia do Hospital Unimed, entregando muita qualidade e segurança em exames radiológicos. Posso aproveitar o momento do patrocínio só para agradecer? Claro. Aos radiologistas Guilherme Reuser, Rodrigo Hag, todo mundo, porque eles também laudam a pesquisa e foram muito parceiros esse ano. Então, eu quero muito agradecer, que eu falava muito com eles no WhatsApp, não os conheço pessoalmente, mas agradecer muito por toda a parceria desse ano, que eles são essenciais na pesquisa clínica. Guilherme, Henrique, Rodrigo, toda aquela equipe, Maicon, toda a equipe da Rad Mais Radiologia, que também são pesquisadores da Oncosite. Eles são subinvestigadores em vários protocolos de pesquisa e com treinamentos internacionais para isso. Radiologia de muita qualidade, né? Muita, eu sou muito grata a eles ajudaram bastante. Assim. E a gente está recebendo então aqui, para quem não está acompanhando, a doutora Virgínia, que é médica oncologista, com formação em Salvador, na Bahia, que está concluindo esse ano, um ano da sua formação em pesquisa clínica aqui na Oncosite, lá na Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, contando um pouco sobre a sua trajetória, falando sobre os principais protocolos de pesquisa que ela participou, da sua experiência com pesquisa clínica e um pouco dividindo com a gente. A Virgínia trouxe muito para a gente também em conhecimento, né? Eu sempre falo que às vezes nós temos
uma coisa boa que nós temos lá é um time muito bom, né? É muito gostoso trabalhar lá por conta do nosso time médico, nosso time de profissionais. E eu sempre entro lá na sala dos médicos, né, na sala dos médicos da pesquisa, porque eu falo lá que eu vou me rejuvenescer, né, com a energia daquele pessoal. E eu sempre falo, quando temos casos complicados, muito bom a gente poder dividir o caso e conversar em equipe. E eu sempre falo, caso complexo, eu vou chamar os universitários. E eu vou lá conversar com vocês, que vocês estão sempre com algum estudo novo, estão sempre estão à frente da gente, às vezes, porque estão estudando muito. Sim. Todo mundo na oncologia está estudando, mas é sempre muito bom a gente estar conversando. A Virgínia sempre com a sua tranquilidade e com um estudo assim, de ontem que foi publicado, que ela compartilha com a gente ali. Foi sempre muito bom conviver contigo, não só como pesquisador esse ano, mas as trocas que nós tivemos ali como oncologistas, né? E como pessoas também, né? Foi muito prazeroso, assim, para mim. Eu estava vindo de fora, não conhecia ninguém. E nesse encontro que eu tive com o Dr. Fábio, lá no congresso que a gente comentou, uma das coisas que me tocou foi quando ele falou para mim: você está indo para Juiz, você não está indo para você não é entrando numa clínica, você está ganhando uma família. Ele me falou isso antes de eu vir para o Rio Grande do Sul. E era verdade. Então, eu aqui me senti muito acolhida naquele ambiente, né? Então, ali naquela sala, a gente sentando para discutir os casos, mas sempre com leveza, trocando ideias sempre, mas também um passando energia boa para o outro, porque a oncologia é desgastante, a oncologia às vezes é difícil, é desafiador, não tem como todo mundo saber tudo de oncologia, então a gente pega um pouquinho do conhecimento dos colegas e isso tudo nos fortalece como equipe, né? Então era um ambiente maravilhoso de se trabalhar, eu adorava estar ali, eu sorria, era muito bom, era um ambiente leve, e aí os pacientes sentem isso, né? Os pacientes percebem quando o seu médico está leve, quando o seu médico está trazendo energia boa, energia leve. O paciente não precisa de um médico do outro lado da cadeira que esteja estressado, com cara de triste, com cara de sem paciência. Ele não precisa disso. E eu acho que lá a gente consegue. É isso, eu sempre falo lá dentro, né? Nós criamos lá a Ilha da Fantasia. A gente vive num ambiente próximo da perfeição por conta dos acessos que temos. Então, lá dentro eu consigo fazer exame genético em paciente. Há exames genéticos que custam 15, 20 mil reais, eu tenho acesso a eles gratuitos na pesquisa clínica, eu posso oferecer isso para o meu paciente. Exames que convênio nenhum cobre, né? E que o paciente acaba não tendo que se onerar com isso. Eu posso lançar mão de tecnologia e a gente tem um clima tão bom por conta disso, porque esses acessos nos tiram muitas angústias que nós temos em relação aos pacientes. Inclusive a questão que nós falamos de não saber tudo, né, Virgínia? A oncologia, nós estamos falando de dezenas de milhares de doenças diferentes, completamente diferentes, com fisiopatologias diferentes e com tratamentos completamente diferenciados de um caso, às vezes de um caso semelhante para o outro. Num câncer de pulmão, nem sempre, quer dizer, quase sempre, os tratamentos são diferentes de um paciente para o outro, né? Então, quando a gente está no interior, nós tratamos todos os tipos de câncer. Só que nas grandes capitais, nós temos na Oncoclínicas, por exemplo, equipes que tratam apenas... Nós temos lá um médico que trata um tumor de cólon retal só com mutação de Carras G12C, que é um tipo específico. Eu aqui tenho que tratar o de pulmão, o de cólon, todas as mutações e tudo. Então, num grande centro que há, como você tem mais população para você ter um médico especialista só nisso, é possível. E há número de especialistas, né? Porque exatamente. Lá tem muitos oncologistas. Então, dá para você pegar uma equipe e você dividir. Ó, você vai ser só pulmão, você vai ser só mama, você vai ser só geniturinário. Mas no universo que a gente tem 5, 6 oncologistas para dar conta da região inteira, não dá para fazer essa divisão. Nós até ali subdividimos um pouquinho lá na clínica, assim. Nós ficamos com... Cada um está cuidando de um certo tipo de doenças, de um grupo de doenças, para poder estar cada um estudando mais, onde nós mas o grupo Oncoclínicas nos deu esse acesso de nós podermos ter os rounds das especialidades. Então, o nosso paciente lá com câncer de mama, e que o caso é um pouco mais complexo, nós podemos levar
esse caso ao round com os maiores especialistas naquele tipo de tumor. Isso nos dá muita segurança. E também faz parte dessa felicidade que nós temos lá da Ilha da Fantasia. Porque eu sempre digo para os meus pacientes, e há vários pacientes com casos complexos, e cada vez mais, como nós somos muita referência, todo o ambulatório a gente recebe casos complexos, que eu falo, olha, o seu caso é extremamente complexo, é difícil, e eu vou te voltar com uma resposta, porque eu vou levar o seu caso a uma discussão clínica, e nós temos levado até discussões clínicas com os grupos de oncologia do Dana-Farber, que é o Hospital de Oncoclínicas parceiro nos Estados Unidos, né, que é o hospital da Universidade de Harvard. E isso é muito bom, né? Isso ajuda você a trocar experiências de forma a você oferecer o melhor cuidado ao paciente. Então, o paciente não vai precisar ir aos Estados Unidos, marcar uma consulta no Dana-Farber. Eu nem falo inglês. Perdão. O paciente não vai precisar ir aos Estados Unidos. O paciente não precisa saber falar inglês para ter acesso ao conhecimento do oncologista do Dana-Farber. Que a gente faz isso por ele aqui. A gente, como clínicas, tem acesso a discutir com os especialistas do Dana-Farber e trazer essa opinião clínica para o paciente de Juí e região. Né? Então, antes, quando isso não era possível, o paciente ia ter que, por meios próprios, conseguir fazer isso. Ele teria que saber falar inglês, muito provavelmente, porque a consulta não vai ter tradutor para ele. Levar todos os exames traduzidos. E a gente já consegue fazer isso tudo Isso dentro, né? a gente faz para o paciente, né? Não é o paciente que vai correr atrás dessa segunda opinião. É a gente que vai trazer esse conhecimento para ele, né? A gente acabou trazendo o mundo aqui para Ijuí, para toda a região com isso. Virgínia, 1 ano de Ijuí, região, né? Porque o seu marido, eu vou fazer aqui o marido da Virgínia, logo que ela veio para cá, ele já tinha sido aprovado no concurso público, já tinha tomado né? posse. Já tinha tomado posse. Já tinha tomado posse. Ele passou no concurso da Justiça, ele é juiz de Direito. Isso. E ele acabou assumindo, ele já é agora juiz titular. Não, ele ainda é designado. Designado. Eu não sei como é que é o trâmite dele, mas aqui em São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Então ele se fixou aqui. Então agora você não sai mais do Rio Grande do Sul. Não saio do Rio Grande do Sul, eu fico. Né? E está indo para onde agora? Você é uma baiúcha. Agora terminando o teu estágio. A gente queria muito que você ficasse aqui. Né? Agora eu estou indo para Santa Cruz do Sul, né? Já está lá há algum tempo. Eu estou lá desde outubro, indo uma vez por semana, né? E aí agora, mês que vem eu me mudo em definitivo para lá e aí eu vou residir lá. Mas vou ser baiúcha sempre. E minhas raízes estão aqui em Juí, né? Meus grandes amigos e tudo mais. Então... E como é que é o centro lá em Santa Cruz? Que gostou? Lá é um hospital, parceria público-privada, o Hospital Ana Nery. Então, lá tem os convênios e tem a parte SUS dentro do hospital. E tem um centro de pesquisa lá também. Tá? O centro de pesquisa lá é um pouco menor do que o nosso, mas consegue englobar essas 3 áreas, né? Que é a assistência SUS e privada, e tem o centro de pesquisa que dá esse suporte também. E a gente fica com muito orgulho de você, de ter te recebido aqui, e de você ficar aqui no Rio Grande do Sul e poder estar num centro que tem assistência e pesquisa também. Acho que você vai ter muito a contribuir nesse centro e Amém. Vai brilhar muito aqui na tua carreira aqui no Rio Grande do Sul. E vai ajudar a desenvolver mais a pesquisa clínica aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é o que a gente sonha. Levar para o Brasil todo, né? Esse acesso à pesquisa que é um privilégio. E esse ano está impressionante a quantidade de novos estudos que estão vindo, graças à regulamentação da lei também. Né? Que diminuiu a burocracia, né? E tu sabe que nós temos agora, eu estava ainda me reunindo com o Dr. Fábio essa semana sobre um estudo novo que nós vamos abrir para câncer de intestino. Sim. Vai ser muito, já temos fila de espera. Vai ser muito importante, que é um estudo para tratamentos iniciais. Normalmente os estudos clínicos, os ensaios clínicos que nós temos, são para linhas mais avançadas, ou seja, aquele paciente que já progrediu a linhas convencionais e nós precisamos de linhas mais avançadas. E para os tumores que já existem tratamentos consagrados, né, que é cólon retal, né, de intestino, de mama inicial, né, que existem tratamentos até no SUS, nos convênios, a gente acabava não tendo. E esse é um estudo que vai tratar tumores de intestino em primeira linha de tratamento, ou seja, aquele paciente
que acabou de fazer o diagnóstico para começar o tratamento. Vai ser um estudo para câncer de intestino metastático, que você já descobre a doença acometendo outros órgãos. E isso é extremamente assustador para quem tem um resultado, e nós vamos poder oferecer tratamento de ponta, dando a possibilidade dessa doença regredir, reverter e até mesmo curar esses pacientes, né? Vai ser muito bom. O cenário de primeira linha, para quem não sabe, para nós oncologistas é o melhor momento de tratar o paciente, né? Exatamente. Porque o paciente ele recebeu o diagnóstico, mas via de regra ele está em melhores condições de saúde para receber o tratamento, e os tratamentos acabam sendo mais eficazes quando a gente está nesse cenário. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de colocar bons remédios nesse momento de tratamento, é o cenário ideal para a gente, né? O estudo está para abrir, mas nós já falamos que estamos com lista de espera do estudo, então eu já vou dar essa dica para vocês que estão nos ouvindo. Se você tem um familiar, um amigo, ou você mesmo tenha tido um diagnóstico de câncer de intestino, procure o Instituto de Oncologia de Juí, que nós vamos abrir este estudo que pode ser muito benéfico para você. Então, antes mesmo de entrar no tratamento do SUS ou do seu convênio, né, procure, nós vamos conversar com a equipe de assistência e vamos estar encaminhando você para esse estudo. Ainda não abriu, está para abrir, mas é um estudo que vai valer a pena o tratamento para esses pacientes. Com certeza. E desafoga muito, porque a gente vê que há remédios, né, há quimioterápicos, há tratamentos que não existem disponíveis no SUS e que nós estávamos falando aqui no intervalo sobre o IP Saúde, por exemplo. Esse protocolo, a Ecleia estava conversando conosco aqui, Ecleia, esse protocolo ele vai disponibilizar o Avastin, que é um antiangiogênico e que não tem cobertura pelo SUS e que o IP não cobre. Precisa entrar na justiça para conseguir esse Avastin pelo IP, por exemplo. Né? Nós temos muitos pacientes IP que estão em protocolo de pesquisa. E isso vem ajudando muito o IP, porque eu tive reunido com o presidente do IP nessa semana passada para falar sobre pesquisa clínica. Só que na região, durante o ano de 2024 e 2025, nós poupamos para o IP, só em medicamentos oncológicos, sem contar com internação, honorários médicos, cirurgias e exames, sem contar com isso, mais de 5 milhões de reais que o IP deixou de gastar em tratamento oncológico de pacientes nossos que nós tiramos do sistema e colocamos em pesquisa clínica. E que continuam contribuindo para o IP. E continuam contribuindo para o IP. E isso ajuda muito o IP a se sustentar, porque o IP está passando por uma crise, ele está se reestruturando financeiramente, e isso é essencial para os convênios. E eu levei até o caso de um paciente com um tumor renal, que entrou num estudo lá no Moinhos de Vento, que é nosso parceiro também, o Dr. Fábio é um dos coordenadores, lá junto com o Dr. Pedro Isaacson, no Hospital Moinhos de Vento, da pesquisa clínica. Esse paciente, em 12 meses, eu apresentei a conta hospitalar dele, que deu 900 mil reais, sem contar com os quimioterápicos. A conta de internação, cirurgia, fez cirurgia robótica ao paciente. E a gente fala de dar esse acesso. Tem uma paciente que o Dr. Fábio encaminhou para o Moinhos de Vento para tratamento, e ela falou: doutor, mas eu vou ser atendido no Moinhos, eu não vou ter condições disso. Ela falou: fica tranquila que todo o seu tratamento é custeado pela pesquisa, inclusive o seu transporte até Porto Alegre. E a paciente voltou muito feliz, né, com o tratamento dela funcionando. Esse acesso à pesquisa clínica é essencial, né? Não, e faz toda a diferença do paciente. Você estava falando de rim, eu estava lembrando, né, que rim e outro exemplo é hepatocarcinoma, que é o câncer primário de fígado. A gente não tem acesso no SUS a tratamento, né? A rim, às vezes eles dão sunitinib, mas tem muitos serviços SUS que não tem mesmo tratamento. Tipo, você chega com câncer de rim e não tem nada para oferecer. Câncer de fígado é a mesma coisa. É uma das situações que eu fico mais angustiada como oncologista do SUS. O paciente chega para mim e eu não tenho nada para oferecer. Né? Melanoma também. Então, aí de repente, cenário de pesquisa tiram você de um cenário que o médico não podia te oferecer tratamento nenhum, porque ele não tem no SUS, e de repente você vai receber o tratamento que os planos mais caros é quem dão. Ou nem isso. Ou não é isso. Você tem que judicializar o seu plano. Ou nem isso. Então, é isso.
Quem já passou por pesquisa entende que o cenário de pesquisa não é um cenário de cobaia, é um cenário de privilégio. Privilégio, né? Tanto que, por exemplo, como nós oncologistas interpretamos ensaios clínicos, os desfechos, né, os resultados de um paciente de pesquisa são melhores do que os dados de vida real. A gente sabe disso. Quando a gente pega, tal remédio aumenta a sobrevida do paciente em 3 anos. A gente sabe que aumentou em 3 anos o paciente de pesquisa. Por quê? Porque ele é melhor tratado. Na vida real, isso vai ser talvez 2 anos e meio. Porque o paciente de pesquisa, ele evolui melhor. Claro, ele tem um apoio em cima ali, muito maior. Não dá para né? comparar. Não dá para comparar. E cada vez entrando mais estudos, eu sempre gosto de falar sobre pesquisa porque as pessoas entendem muito pouco, né? Eu gosto de trazer aqui sobre os benefícios da pesquisa clínica e de existir o maior centro de pesquisa clínica em oncologia da América Latina em Ijuí. Exato. Né? Liderando isso no mundo todo, e às vezes as pessoas aqui em Ijuí não sabem disso. Às vezes na rua eu saio e as pessoas não sabem. Eu falo, gente, vocês sabiam que o maior centro de pesquisa é aqui em Juí e que Dr. Fábio Frank, que vocês conhecem da cidade, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia? As pessoas não têm noção. Mas aqui em Juí? Aqui em Juí. Eu comparei com o Fábio ser eleito presidente da Sociedade Brasileira. Para nós eleger o presidente da República pra gente. Mas é tão importante que é a primeira vez que um médico gaúcho preside, gaúcho que exerce a medicina no Rio Grande do Sul. Porque o Dr. Paulo Hoff é gaúcho. Foi presidente da SBOC também, da Sociedade Brasileira, mas o Dr. Paulo Hoff está e é daqui da região também, o Paulo. Acho que a formação dele começa em Brasília, na UNB, e termina em São Paulo. Em São Paulo. Né? Então ele teve toda a sua formação fora do Rio Grande do Sul. Mas ele é Gen Hoff. E ele tem, inclusive, um primo em primeiro grau do Dr. Paulo Hoff, é o Tucci, que foi porteiro ali, recepcionista do Hospital de Clínicas, né? E que bastante gente conhece o Tucci aqui, e que é uma figura, e ele tem muitos parentes. Mas o maior paradigma que o Dr. Fábio quebrou não foi nem de ser gaúcho, foi de ser do interior. É o primeiro presidente que trabalha no interior do estado, né? Não é do interior do Rio Grande do Sul. Nenhum estado teve um oncologista do interior do estado assumindo o cargo de presidente da sociedade. Então, é quebrar o paradigma também de que os bons profissionais só estão nas capitais. Exatamente. E a importância quando o Dr. Fábio assumiu no grupo Oncoclínicas, que é o maior grupo de oncologia no Brasil, do qual nós pertencemos, Oncoclínicas e OAI, né? No grupo Oncoclínicas do Fábio ter alçado a ser o líder nacional de pesquisas clínicas no grupo, liderando 1.000 oncologistas dentro do grupo e 9 centros de pesquisa, eu comparei a um advogado de Ijuí assumir a chefia, né, a diretoria do maior escritório de direito do Brasil. Então, eu acho que isso é muito importante, são passos. O Fábio é um gigante, né? O Fábio é uma pessoa inspiradora todos os dias, de uma humildade. O Fábio é uma pessoa de uma humildade muito grande. Ele está sempre se colocando numa posição abaixo de quem vem conversar com ele, e ele está quilômetros acima da gente. Sempre disposto a servir. Né? Ele está sempre disposto a servir, ele está sempre disposto a ajudar. Você não vai ver ele com o queixo para cima, né? Ele está sempre olhando para baixo, pensando como ele pode ajudar. Isso é fantástico. É fantástico. O Fábio é uma pessoa iluminada. Eu sempre agradeço a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. O Fábio é um irmão que a vida me trouxe e que a gente tem uma relação assim de irmãos mesmo. Sim. E que eu dou graças a Deus por conviver com o Fábio esse tempo todo. O Fábio é uma pessoa genial, né? Exatamente. Bom, pessoal que está nos ouvindo aqui, mandando suas mensagens, bom dia também, doutora Aníbal, doutora Virgínia, que conversa maravilhosa, cheia de esperança e boas notícias. Grande abraço. A Roxane Mater, que é nossa ouvinte número 1, está sempre aqui, a Roxane, minha amiga. Grande abraço, Roxane. A voz da doutora me lembra uma amiga que amo. Parabéns aí. A Roselaine Santiago, que também é nossa ouvinte assídua, está lá, nos acompanha no Instagram, está sempre me mandando mensagem lá no Instagram. O doutor Aníbal é médico que ama
o que faz e respeita individualmente o paciente. Foi a Roselaine que mandou também? Obrigado, Roselaine. Isso é algo que todo ser humano tem que fazer. A gente tem que respeitar as pessoas e a gente tem que compreender as pessoas e trabalhar pelo bem em qualquer profissão, né? Sim. Antes de ser um bom profissional, seja uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Esse é primordial. Virgínia, passou rápido, hein? Não é? Eu sempre achei que passa rápido aqui. A conversa é boa. Passou rápido esse ano também. Virgínia, foi uma honra ter você lá na Oncoclínicas esse ano. Que bom que você fica aqui no Rio Grande do Sul. Já falei que a gente queria muito que você ficasse lá na Oncoclínicas, mas eu acho que com o crescimento que a gente tem, daqui a pouco você está aqui de volta com a gente também. E foi muito bom compartilhar conhecimento contigo. Foi uma honra ter uma pesquisadora com a formação que você tem aqui. Contribuiu muito, continua contribuindo, vai contribuir muito mais ainda aqui com a região, né? E que mensagem que você traz aí para os nossos ouvintes? Minha principal mensagem é agradecer, né? Agradecer a vocês do Oncosite, do IOI, pelo acolhimento. Como eu disse anteriormente, eu me senti acolhida como família, né? Não eram colegas, era uma família e eu sabia que eu podia contar com cada um de vocês. Agradecer ao povo de Juí. Eu sempre fui muito bem tratada em toda a cidade, em todo lugar que eu cheguei em Juí. Eu ficava encantada com a educação e o acolhimento que eu recebi em todos os lugares aqui em Juí. É uma cidade agradável e o povo muito bom, muito acolhedor, muito educado, generoso. Então, só gratidão a Juí. E dizer que foi um privilégio estar com vocês. Eu aprendi muito durante esse ano. O que eu carrego de experiência é equivalente à residência de novo, né? Parece que eu aprendi tudo do zero com vocês hoje, por conta da experiência em pesquisa que vocês têm no nível de excelência. Então, é como se eu tivesse feito uma terceira residência agora. Porque a quantidade de aprendizado e experiência que eu carrego desse ano, eu não consigo nem mensurar. E eu sou muito grata e foi um privilégio muito grande que vocês tenham me dado essa oportunidade aqui. Muito obrigado por tudo que você falou aí para a gente também. A gente se dedica muito para trazer isso para vocês e foi ótimo. E é uma troca sempre. Virgínia, obrigado por ter vindo aqui também hoje. Obrigada a você. Virgínia está de mudança, então, agora na quarta-feira que vem, encerrando. Passou rápido esse ano também, muito, né? Muito rápido, né? Muito bem. Eu tenho também aqui, Virgínia, aqui mandar um abraço para a dona Vanusa, que é minha mãe, que esteve de aniversário ontem. Né? E está nos ouvindo ao vivo lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, acompanhando aqui no YouTube do canal. Parabéns, dona Vanúzia! Do canal aqui do YouTube. Mãe, então um beijo para você, parabéns por mais esse ano de vida, mais um ano de realizações. Muito obrigado por tudo, eu sou um fruto da educação que minha mãe me deu. Minha mãe é educadora, é pedagoga, e ela sempre fala uma frase para mim, que é: a educação não pode tudo, mas ela pode muito. E como? Então vamos lá. Também quero mandar um abraço para o doutor Geraldo Neto, que é engenheiro civil, meu amigo, um dos meus melhores amigos que está nos acompanhando lá de Campo Grande, e para o doutor Danilo Duarte, que é médico, né, e está nos acompanhando lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, que o doutor Danilo é de uma família de médicos brilhantes, e é um dos meus melhores amigos de infância. Nós dois caímos junto na carreira aí, desde adolescentes queríamos fazer medicina, e estão nos acompanhando hoje também aqui pelo YouTube, porque o YouTube nos leva ao Brasil inteiro. O Brasil inteiro, eu assisti as entrevistas do Vitor ano passado. Olha aí, o Vitor, que foi o outro, está brilhando também, está no grupo Oncoclínicas. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer levar uma conversa simples sobre saúde e informação de alto nível aqui pela Mundial FM para mais de 80 municípios aqui da região e para o Brasil todo através do YouTube. Esse programa está no ar. Você que perdeu o programa, que quer revê-lo, esse programa já está no ar e vai ficar ali no canal do YouTube da Mundial FM. A partir de segunda-feira, este e todos os outros programas estão lá disponíveis no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí. É só ir lá no YouTube, Instituto de Oncologia de Juí, e tem este e outros programas para você ver e rever e encaminhar para as pessoas que você ama, que precisam de informação em saúde. Também disponível no canal do Spotify. Tenho que agradecer também, além da Rádio Mais Radiologia, a Johnson & Johnson's do Brasil, que nos dá apoio científico lá no nosso canal do YouTube e do Spotify. A todos aqui da Mundial FM que colocam no ar esse programa, meu muito obrigado.
E a vocês que nos acompanham, tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana e continuem aqui na programação da Mundial, que tem muita coisa boa para você.